Vamos agora ver como resolve os sistemas do primeiro grau com duas equações e duas incógnitas. Pode estar escrito também variável, tá? Que são as letrinhas. Então, são duas equações e são duas letrinhas. No caso, todos que eu vou explicar são as letrinhas x e y. O sistema, gente, vai ser sempre assim. Quando eu tenho, por exemplo, eu tenho assim, x mais y, quer dizer, um número mais um outro número. Vamos supor que a soma está dando 10. Que números que podem ser resposta dessa equação aqui? Por exemplo, eu posso fazer assim, 1 mais 9 vai dar 10. Posso inverter o x ser 9 e o y ser 1, também vai dar 10. Pode ser 8 mais 2, pode ser 6 mais 4, 5 mais 5, esqueci de colocar lá no primeiro, pode também ser 0 mais o próprio 10, e pode ser número negativo, tá? Por exemplo, pode ser menos 10, por exemplo, mais 20. Então, quer dizer, o x e o y também pode assumir valor negativo e pode fazer dar 10. Quer dizer, quantos resultados vai ter para esse sistema? Vai ter infinitos resultados. Sistema não, para essa equação. Vai ter infinitos resultados. Agora, se eu coloco que essa equação tem que valer e eu exijo que uma outra coisa também seja válida. Por exemplo, eu quero que o x menos o y dê igual a 2. Agora, olha só, já não pode ser qualquer resposta dessa, porque se eu fizer 1 menos 9, isso daqui vai dar uma dívida de 8. Se eu fizer 9 menos 1, vai dar mais 8. Se eu fizer 8 menos 2, vai dar 6. Ó, agora aqui, ó, esse daqui. Se eu fizer 6 menos 4, esse vai dar 2. Isso quer dizer o seguinte, este sistema, como eu tendo uma só, eu não posso fechar quais são os resultados. Só que se eu colocar uma outra, eu reduzo essa resposta para apenas uma. Só vai poder ser x igual a 6 e y igual a 4. Inclusive, se eu trocar a ordem, não vai dar certo. Porque, olha, aqui, se eu trocar, 4 mais 6 dá 10, muito bom. Só que aqui, ó, se eu fizer 4 menos 6, vai dar uma dívida de 2. Já não dá certo. Então, só pode ser o x ser 6 e o y ser 4, tá? Então, olha só. Só que nós não vamos resolver sistema arriscando valor, como eu fiz aqui. A gente precisa ter processo para resolver isso. Por quê? Porque os sistemas, como vocês estão vendo aqui na lateral, ó, eles são mais complicados, não são assim simplesinhos, x mais y, x menos y, eles têm número multiplicando, pode dar fração. Então, nós vamos ter mais do que uma forma de resolver. A primeira forma de resolver é a que eu vou explicar para vocês, chama método da adição. Como que funciona esse método da adição? Ó, eu poderia resolver tudo isso daqui sem organização, tá? Só que eu vou fazer ele organizadinho para vocês poderem entender a explicação. Depois, depende da organização que vocês tiverem. Só que eu espero que vocês tenham organização para vocês não se enrolarem na hora de conseguir resolver o sistema, tá? Olha só, como o próprio nome diz, o método chama método da adição. O que é para fazer? A gente vai passar sempre um traço aqui embaixo das duas equações. Eu chamei essa primeira de equação 1 e essa segunda de equação 2. E eu vou adicionar, vou somar os termos semelhantes. Então, aqui, ó, não esquece que aqui não tem sinal, é mais, não tem número, é 1.
Aqui não tem sinal é mais, não tem numerão. Então, aqui eu tenho 1x, aqui eu tenho 1x. Então, no total, eu tenho 2x. Agora, aqui, eu tenho um y e eu devo um y. Aqui, vocês concordam que vai dar zero? Ó, vai dar para cancelar e vai dar zero. Então, o y não vai aparecer aqui. Agora, o igual eu tenho que copiar e faço, eu tenho 13, eu tenho 1, eu tenho 4. Agora, aqui eu tenho o que a gente chama de equação do primeiro grau. Vamos lembrar como resolve a equação do primeiro grau. Primeiro, por essa parte básica. O 2 está multiplicando o x. E eu quero que o x fique sozinho. Então, esse 2 está multiplicando, eu vou ter que tirar ele daqui. Como que eu tiro ele daqui? Eu passo ele para o outro lado, fazendo a operação inversa. Então, aqui é multiplicação, vai virar divisão. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 4 dividido por mais 2. Vejam que o sinal era mais e continuou mais. O que trocou era multiplicação, virou divisão. E esta divisão, ela vai dar um número inteiro. O 4 não tem sinal, é mais. Então, eu tenho sinais iguais na divisão, dá mais. 4 dividido por 2 dá 2. Acabei de achar o valor do x. Como é que a gente faz agora para achar o valor do y? Porque o resultado do sistema, ele não é só o valor do x, tem que ser o valor das duas letrinhas. Eu tenho que pegar a equação 1 ou a equação 2. Eu posso escolher, tanto faz, tá? Qualquer uma delas vai dar o mesmo resultado, que é o resultado do sistema. Então, eu vou pegar e vou copiar a equação 1. Ó, x mais y é igual a 3. Copiei a 1. No lugar da letrinha x, eu vou colocar o valor que eu encontrei aqui para o x. Então, aqui ao invés de x, eu vou colocar 2 e o restante eu vou copiar. Mais y é igual a 3. E vou achar o valor do y. Agora, quem tem que ficar sozinho aqui é o y. Então, esse 2, ele vai passar para o outro lado. Só que aqui ele não vai passar dividindo. Ele está com o sinalzinho de mais, ele vai passar para o outro lado com o sinal de menos. Então, aqui, ó, copia o mais y, copia o igual, copia o 3, e esse mais 2 vai passar para cá, menos 2. Professora, eu não entendi. Por que que aqui passou dividindo e era mais 2, e aqui também era mais 2 e passou menos 2? Porque aqui ele estava multiplicando o x. E aqui ele não está multiplicando o y, ele está, ó, somando com o y. Então, aqui ele passa com o sinalzinho do lado dele invertido, ele passa fazendo conta de menos. Então, o y mais y é a mesma coisa, né? Tenho 13, devo 2, fico com 1. Acabamos de achar o valor do y. Então, o sistema teve um resultado, foi parzinho ordenado, x igual a 2, y igual a 1. Lembrando que o par ordenado tem que ter uma ordem certa. Então, o primeiro tem que ser letrinha x, o segundo y, não pode ser invertido. Agora, nós vamos ter equações que, isto que eu fiz aqui, eu já peguei, passei o tracinho e já somei os termos semelhantes. E quando eu fui somar, a letrinha y sumiu. Só que nessas daqui, quando eu for somar, a letrinha y não vai sumir. Porque olha só, ó, nem a x nem a y, ó, tenho 2. Tenho 1, eu tenho 3x. Aqui eu tenho um y e um y. Então, no total, eu tenho 2y. Nenhum eu cortei. Então, aqui eu vou ter que usar um outro recurso para fazer uma das letrinhas ser cancelada. Então, vamos ver qual é o recurso que eu tenho que usar. Bom, aqui vou novamente chamar de equação 1 e equação 2.
Aqui, ó, de novo, eu vou falar novamente. Aqui, somando, não vai ser possível. Eu vou passar esse x para cá, vou copiar aqui no meu rascunho, tá? Olha só, 2x e na equação de baixo é só x. O que teria que acontecer aqui para que eu pudesse cancelar? Olha, um tem que ser mais, o outro tem que ser menos. Pode ser o menos, pode ser o de baixo ou de cima. Então, eu tenho que multiplicar ou a de cima ou a de baixo por um sinalzinho de menos. Eu já sei isso. Segundo, não adianta só multiplicar por um sinalzinho de menos, porque o número também tem que ser 2. Porque os números têm que ser iguais aqui. Não adianta aqui embaixo eu ter menos 1, porque com menos 1 não dá para cancelar. Então, olha só, eu vou ter que multiplicar por. Eu vou ter que multiplicar. Eu tenho que multiplicar aqui por negativo. Eu vou escolher o de baixo, tá? Por quê? Porque o de baixo é que eu tenho que multiplicar por 2. Então, aqui, ó, eu vou multiplicar o de baixo por 2. Então, o de cima eu não multipliquei por nada. Ele vai continuar sendo 2x. O de baixo eu vou fazer x multiplicado por menos 2. Vai dar menos 2x. E agora dá para cancelar, ó. Assim dá para cancelar a letrinha x. Então, se eu multiplicar a equação 2 por menos 2, eu consigo cancelar a letra x. Agora, vamos copiar o y. A de cima é mais y, a de baixo também é mais y. Para poder cancelar, o que está faltando? Aqui já é igual, é um y e um y. Só que para poder cancelar, um deles teria que ser negativo. Então, aqui, eu tenho que multiplicar por negativo. Ou a de cima ou a de baixo. Eu vou multiplicar a de baixo aqui, ó, por menos. Só que não pode ser só pelo sinalzinho de menos, né? Até pode. Só que eu vou colocar aqui por menos 1, porque o que o menos 1 vai fazer? O número vai permanecer o mesmo, e a letra. O que vai trocar é só o sinal. Então, aqui vai virar menos 1y, e aqui continua sendo mais 1y. E vai dar para cancelar. E aí, professora, o que eu faço? Você escolhe, ou você faz essa aqui, ou faz essa daqui. Eu vou pegar essa, porque como é numerinho menor, então a minha conta vai ficar mais simples, tá? Então, eu vou multiplicar só a segunda equação por menos 1. A de cima, como eu não vou fazer nada com ela, eu vou copiar exatamente como ela está. Então, a de baixo eu vou fazer distributiva. Menos 1 multiplicado por x, porque tem que multiplicar ela inteira, tá, gente? Não pode multiplicar só o que eu quero, tá? Então, é menos 1 multiplicado por x, dá menos 1x. Mais y multiplicado por menos 1, dá menos 1y. Igual 1 vezes menos 1, menos 1. Aí, vem a soma, vem a adição. Aqui não dá para cancelar. Aqui eu tenho 2 e eu devo 1. Eu fico com 1 positivo. Aqui eu tenho, aqui não tem número nenhum, já sei que é 1, né? Tenho 1 e devo 1. Cancelo y. O sinalzinho de igual tem que descer. E eu tenho 5, devo 1, tenho 4. Então, aqui, esse mais 1 é desnecessário, né, gente? Porque só x, que sinal que está aqui que não aparece? Mais. Que número que está aqui que não aparece? 1. Então, isso e isso é a mesma coisa. Igual a 4. Descobrimos que o x vale 4. E para achar o valor do y, posso pegar a 1 ou a 2. Só para variar, eu vou pegar a 1, tá? Só que normalmente a gente pega a equação que tem número menor, que ela é mais curtinha, porque a conta fica mais simples, tá? Só que eu vou pegar um aqui, ó, 2x mais y é igual a 5. E no lugar do x, eu vou substituir pelo valor que eu acabei de descobrir. Lembrando que o 2 não tem nada entre o 2 e o x, ele está multiplicando o x. Então, vai ser 2 multiplicado por x, que vale 4,
e o resto mais y igual a 5, copia. Aí, aqui, 2 vezes 4 vai dar 8, mais y igual a 5. Eu quero o valor do y, então eu vou deixar o y sozinho. Vou copiar igual a 5, e quem está me atrapalhando aqui é esse 8, ó, ele vai ter que passar para o outro lado, para deixar o y sozinho. Então, quando ele passa para o outro lado aqui, ele não está multiplicando o y, então ele tem que passar para o outro lado como menos 8. Então, ele vai passar para cá, ó, menos 8. Y é igual, tenho 5, estou devendo 8, fico devendo 3. Então, o resultado do meu sistema é o par ordenado, x igual a 4 e y igual a menos 3. Esse é o resultado do sistema. Vamos agora ver o que acontece no próximo, porque um vai acrescentando uma coisinha a mais do que o outro tinha, tá? Então, vamos ver o próximo. O próximo também não dá para, também não vai dar para cancelar. Vamos tirar prova disso, ó. Tenho 4, tenho 1, tenho 5, não cancelou. Tenho 2, devo 1, tenho 1, também não cancelou. E agora, o que é que eu faço? Olha só, se eu pegar o 4x e o x, os dois são positivos, então eu tenho que multiplicar um deles por negativo. E esse tem 4, esse daqui não tem, tem 1 no caso. Então, eu teria que multiplicar de baixo por negativo e por 4. Para virar menos 4x aqui, a de cima é 4x, e daí dava para cancelar. Agora, a outra, mais 2y e menos y, o sinal já está trocado, então eu não vou ter que me preocupar com o sinal. Eu só vou ter que multiplicar a de baixo por 2. Aqui vai virar menos 2y e a de cima é mais 2y, e aí já dá para cancelar. Então, eu vou usar esse, tá? Ó, eu vou multiplicar a de baixo por 2. E a de cima vou copiar. Então, mais 2y, que é igual a 4. E a de baixo, distributiva, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos y, menos 2y. Igual a 2 vezes 4, 8. E vamos somar. 4, tenho 4, tenho 2, x vai dar 6x. E aqui, eu tenho 2 e devo 2, cancela, igual. E aqui eu tenho 4 e tenho 8, no total eu tenho 12. Agora, o 6 está multiplicando o x, então ele tem que passar para o outro lado, dividindo. Então, esse 12 eu copio e o 6 passa para baixo. Ele era positivo, continuou. Então, vai dar x igual a 12 dividido por 6, 2. Valor do x é 2. Agora, para achar o valor do y, eu vou copiar a segunda equação, porque eu escolhi ela porque tem os valores menores. Então, vai ficar x menos y, que é igual a 4, e no lugar do x, eu vou substituir por 2. Então, vai ficar 2 e o resto copia. Menos y igual a 4. Esse 2 está somando, então ele vai passar para o outro lado negativo. O menos y eu vou copiar, igual a 4, e esse mais 2 passa para cá, menos 2. Gente, menos y é a mesma coisa que menos 1y. Não esquece que tem um 1 aqui, né? E eu tenho 4, devo 2, eu fico com 2. Este menos 1 não pode permanecer aqui. Então, ele está multiplicando, porque não tem nada entre os dois. Então, ele tem que passar para o outro lado, dividindo. Vai ficar y igual a 2. E ele passa aqui dividindo, ele é negativo, continua negativo. Porque ele estava multiplicando, ele passou já invertido aqui, que ele passou dividindo. Então, o y vai dar, na divisão, aqui não tem sinal, é mais, sinais diferentes dá menos. E 2 dividido por 1 dá 2. Então, nosso sistema tem resultado 2 e menos 2. O x
a gente encontrou 2 e o y a gente encontrou menos 2. Bom, próximo. O próximo vai acontecer uma coisinha nele que é assim, ó. Não vai adiantar multiplicar. Vocês perceberam que até o momento eu multipliquei só uma das equações por um número, né? Então, eu multiplicava, podia ser a de cima ou a de baixo. No caso, calhou de ser sempre a de baixo. Só que nesse daqui, não vai adiantar, porque olha só. Se por um acaso eu copiar, ó, vou copiar aqui no meu rascunho, 3x e 2x. Não tem um número que eu multiplique esta que faça dar igual a 2. E não tem número que eu multiplique a de baixo que faça dar 3. Então, quando acontece isso, o que eu faço? Eu tenho que multiplicar invertido, olha só. É só eu multiplicar a de cima por 2 e a de baixo por 3 eu multiplico invertido. Porque daí, ó, a de cima vai dar 3x vezes 2 vai dar 6x. E a de baixo é 2x vezes 3 vai dar 6x. Só que vejam, o sinal, as duas são positivas. E para eu cancelar, uma precisa ser negativa. Então, eu ponho um sinalzinho de menos aqui ou no 3 ou no 2. Então, se eu colocar no 3, aqui embaixo que vai ficar menos e vai dar para eu cancelar. Ah, professora, mas dá para eu cancelar o y se eu quiser? Dá, ó. Mais 2y mais 5y. Se eu quiser cancelar o y, eu tenho que multiplicar de baixo por 2 e a de cima por 5. E uma delas, negativa também, porque aqui também os dois são positivos. Então, aqui em cima ficaria menos 10y. E a de baixo, mais 10y. E cancelaria aqui. Então, vamos multiplicar. Eu vou querer cancelar o x, tá? Então, vamos fazer a de cima multiplicada por 2 e a de baixo por 3. E vou colocar o sinalzinho de menos no de cima, porque eu falei que tanto faz. Então, agora vamos fazer distributiva nas duas equações. Menos 2 multiplicado por 3x vai dar menos 6x. Mais 2y multiplicado por menos 2 vai dar menos 4y igual menos 2 multiplicado por 2 vai dar menos 4. Agora a segunda. 3 multiplicado por 2x, 6x. 3 multiplicado por 5y dá mais 15y igual 3 multiplicado por 5, 15. Agora vamos somar. Dá para cancelar o x. Eu tenho 15, estou devendo 4, eu vou conseguir pagar toda a minha dívida e ainda vai me sobrar 11 dinheiro no bolso. E aqui também, ó, tenho 15, estou devendo 4, então também vai me sobrar 11. Aqui o 11 está multiplicando, então ele passa para o outro lado, dividindo. Então fica 11 dividido por 11, que vai dar 1. Agora, vou substituir na 1 ou na 2 para achar o x. Agora, eu já achei o y, então agora eu vou achar o x. Então, eu vou pegar a segunda, tá? Vamos lá. A segunda é 2x mais 5y, que é igual a 5. E no lugar do y, eu vou colocar esse 1 aqui que a gente descobriu. Então, eu vou copiar 2x mais, o que tem entre o 5 e o y? Multiplicação. Então, vai ficar 5 multiplicado por 1, que é igual a 5. Então, vai dar. Então, aqui vai dar 2x mais 5 vezes 1, 5, igual a 5. 2x é igual a 5. Aqui, ó, esse termo tem x. Então, eu estou deixando ele sozinho aqui. E estou passando para lá primeiro este 5 que está atrapalhando aqui. Então, esse aqui eu copiei, tá? Esse aqui vai passar para lá menos 5, ó. Então, vai dar 2x, que é igual a 5 menos 5, 0. Agora, eu tenho que tirar esse 2 do x aqui.
Então, ele está multiplicando, eu tenho que passar ele dividindo. Então, ele passa aqui dividindo. Lembrando que 0 dividido por 2 dá 0. O que não pode é ter 0 na parte de baixo da fração. Então, aqui, resultado do nosso sistema, x primeiro, y depois, o x deu 0 e o nosso y deu 1. E a última, não se assustem, mas vai aparecer uma fraçãozinha. Então, só que ela não vai ser complicada, porque, na verdade, só vai aparecer uma fraçãozinha, tá? Então, nós vamos trabalhar ela como um número com vírgula e depois eu também vou trabalhar com fração, que vocês vão ver que dá na mesma, as duas são super fáceis. Vamos lá. Essa daqui, a equação 1, equação 2, não dá para cancelar direto, só que aqui, ó, os dois têm o mesmo sinal. Então, eu vou querer cancelar o x, tá? Então, aqui, ó, esse daqui. Eu vou multiplicar de cima por negativo, porque tem que inverter o sinal. Aqui, como é 3, eu vou multiplicar de cima por 3. Então, aqui, ó, vai virar menos 3x, dá para cancelar. Então, multiplicando a de cima por 3. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 4y, dá menos 12y. Regrinha da multiplicação, hein? Igual, menos 3 vezes 0, 0. E a de baixo eu não fiz nada, então vou copiar. 2y igual a 5. E vamos somar. Dá para cancelar o x. E aqui, devo 12 e tenho 2. Devo 10y. Tenho 0 e tenho 5, tenho 5. O menos 10 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa, que é dividindo, sem trocar o sinal dele. É menos, continua menos. Y igual mais, com menos na divisão, sinais diferentes dá menos. E aqui eu vou simplificar por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. 10 dividido por 5 vai dar 2. Nós poderíamos fazer essa conta com o y igual a menos 1 sobre 2 mesmo. Só que eu vou fazer primeiro, depois eu apago essa parte. Com menos, se eu fizer 1 dividido por 2, aqui no rascunho, ó, 1 dividido por 2 não dá para dividir. Então, de cara, vai dar 0, acrescenta um 0 para poder continuar a conta. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2 dá 10 e não sobra nada. Deu exato 0,5. Então, aqui deu menos 0,5. Achamos o valor do y. Agora, para achar o valor do x, eu vou copiar a primeira, porque eu escolhi a primeira. Se você escolher a segunda, lembra que dá o mesmo resultado. 4y igual a 0. E no lugar do y, vamos substituir por menos 0,5. Então, vai ficar x mais... Entre o 4 e o y tem multiplicação. Então, é 4 multiplicado. No y, eu vou colocar menos 0,5. Entre o vezes e o menos, ó, não pode ficar sinal junto, eu tenho que pôr um parênteses para separar. Igual a 0. X é igual... X... Agora, eu tenho que fazer a regrinha de sinal. Multiplicação mais com menos dá menos. 4 multiplicado por 0,5, ó. 0,5 multiplicado por 4. Tanto faz a ordem, né? 4 vezes 5 dá 20. 4 vezes 0 vai dar 0, nem precisa pôr. Aqui tem uma casa decimal. Uma casa à direita da vírgula. Então, uma casa decimal e põe a vírgula. Deu 2,0, que é a mesma coisa que 2. Então, aqui deu menos 2 igual a 0. Agora, para esse menos 2 ir para o outro lado, ele passa mais 2. Então, achamos o valor do x. Então, o sistema vai ter resultado x, 2y menos 0,5. E se eu quisesse resolver, ao invés de ter feito aqui com fração, com o número decimal, e se eu quisesse ter feito isso com fração? Vamos ver o que teria acontecido. Se eu quisesse ter deixado como o resultado como menos 1 sobre 2, eu ia copiar, também vou escolher a equação 1, tá? Vou colocar x mais 4y igual a 0.
e x mais. Aqui tá multiplicando, ó, eu vou passar o y 4 multiplicado, no lugar do y eu vou colocar menos 1 sobre 2. De novo, vezes e menos tá junto, põe parênteses. Igual a zero. X é igual... Oh, de novo, não é igual, professora. Agora, multiplico mais com menos na multiplicação, dá menos. E como é que faz mesmo multiplicação de fração? Aqui embaixo não tem nada, é 1. Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 4 vezes 1 dá 4. E 1 vezes 2 dá 2. Igual a zero. Copiei o igual a zero. E aqui, por que que ficou simples? Porque, olha só, esse aqui dá para dividir bonitinho, né, gente? Dá número inteiro. Então, vai ficar x menos 4 dividido por 2 dá 2, ó. Igual a zero. Deu igualzinho a outra. X é igual, esse menos 2 vai passar para o outro lado, mais 2. Então, temos para ordenado x igual a 2 e o y menos 1 sobre 2, que é a mesma coisa que menos 0,5. Então, outro resultado, e esse é exatamente o mesmo.